E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da delação premiada. Eu converso com o Roberto Liviano, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto Liviano, boa noite. Boa noite, Deise. Um prazer, uma alegria estar aqui com você. E vamos falar desse projeto de lei, na verdade é de 2016, foi ressuscitado agora pelo Congresso e com tramitação com urgência, não é? Como ele ficou parado desde 2016, não teve discussões na CCJ, era originalmente do Vadir Damus, do PT, hoje que é secretário nacional de Defesa do Consumidor, e ele prevê que presos não possam mais fazer essa delação. Que seriam apenas os soltos. Eu queria saber como é que o senhor vê isso, essa possibilidade. Primeiro ponto, a lei da delação premiada, Denise, é uma lei de 2013. Sancionada na época da Dilma. 12.850 de 2013. Então, primeiro ponto, por que em 2016 já se quer mudar uma lei tão nova? O que mudou no país em 3 anos para justificar uma tentativa de mudar a lei? A Lava Jato. Pois é a Lava Jato. Então, o que eu vejo agora em 2024 é mais um capítulo da novela do negacionismo da corrupção. Está se tentando estabelecer essa nova história, o revisionismo histórico, não houve corrupção, simplesmente vamos reescrever toda a história e é mais esse capítulo, ou seja, obstruir a possibilidade da delação premiada. É isso, na verdade, o que está tentando fazer. Por quê? Porque, veja, a pessoa que responde ao processo solta, ela pode fazer delação premiada, por que o preso não pode fazer? Todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio elementar do nosso ordenamento jurídico. Como é que você vai discriminar pessoas? É tão elementar a inconstitucionalidade de uma proposição como essa, que até um estudante de primeiro ano, Denise, já sabe que o Supremo Tribunal Federal consideraria isso, que fere a Constituição. E também seria tão elementar que fere a Constituição a impossibilidade de publicizar as delações premiadas. É divulgação pelos jornalistas, com pena de prisão, inclusive, de até 4 anos. Pois é, porque nós temos lá na Constituição, no artigo 37, o princípio da publicidade. O sigilo é exceção. Tornar secreta a delação, isso é voltar ao tempo das masmorras, o tempo medieval. Quer dizer, o cidadão tem direito de acesso à informação. Tornar secreto significa o quê? Por que você tem que fazer as coisas escondidas? A imprensa tem o direito de trabalhar, o cidadão tem direito de saber o que está se passando no campo da justiça. Agora fica aquela ideia de casuísmo, não é? Desde que ela foi proposta, que esse projeto foi proposto em 2016, muito relacionado à Lava Jato, que teve como um dos instrumentos marcantes as delações. Algumas não foram aceitas, não seguiram adiante, porque não tinham fundamento e as condenações não ocorreram apenas por conta de delações. E agora se fala muito da possibilidade de uma revisão de delações como de Mauro Cid envolvendo Bolsonaro. Denise, as condenações não ocorreram por conta das delações. Agora é muito importante grifar uma questão. A própria Lei 12.850 estabelece, nem poderia ser diferente, ninguém pode ser condenado com base na palavra de um delator. A própria lei exige prova de corroboração. Você precisa desse elemento confirmador. E no caso da Lava Jato, mais de 80% das delações foram de pessoas soltas. Criou-se esse sofisma, foi só gente presa, Mentira. A maior parte das pessoas que colaboraram com a Lava Jato, gente solta, gente até que veio de outros países espontaneamente para esclarecer a verdade. Então é importante esclarecer isso, porque às vezes se mente, se repete a mentira e a mentira repetida se torna verdade. E o que é pior, urgência de votação. Como assim urgência de votação? Para que existem as comissões na Câmara? Para você realizar audiências públicas, amadurecer o debate, para você ter clareza sobre o que você precisa aprovar. Urgência de votação tem que ser excepcional
e não a regra. Agora, Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que essa é uma questão de consenso entre os parlamentares. O governo não quer se envolver diretamente, mas está falando que não haveria perdas em relação aos processos de Bolsonaro, porque ele foi acusado de outras questões. Por exemplo, no caso da ineligibilidade, foi aquela reunião que houve com embaixadores. Então, tem outras tipificações de crimes. Violar a Constituição? Entre os parlamentares? Consenso a rever a delação, que seria uma forma de pressionar os presos a falarem. Interessante. Entre os parlamentares é consenso rasgar a Constituição. Não, interessante esse. Tem uma boa parcela investigada, deles. Os próprios parlamentares que são investigados estão em consenso sobre a ideia de rasgar a Constituição. Interessante essa declaração do presidente da Câmara dos Deputados. Mas pode seguir adiante e é um instrumento usado em vários países e a gente não fala apenas de políticos. Este é o ponto, Denise, muito importante. Tráfico de máfia na Itália, por exemplo. Não é um elemento usado no Brasil. Todo mundo ocidental democrático usa a delação premiada, sem prejuízo de outros meios de prova, para combater o crime organizado, crime do colarinho branco, os cartéis. Você tem que usar também a delação premiada. Não se pode prescindir desse instrumento no combate ao crime. Isso é muito importante. Agora, tem casos em que são outros tipos de crime que não do colarinho branco e corrupção, como é o caso agora da delação de Rony Lessa, no caso da morte, do assassinato de Marielle Franco. Homicídios agora também. Ele está abrindo um esquema também de corrupção, de milícias atuando, de crimes, de contravenção, de crime organizado, não é? Exatamente. Então, não se pode fechar os olhos para... A impressão que fica, Denise, qual é? Está se querendo, em 2016, se quis mudar a lei por questões de acomodação de interesses. Então, eu fico com essa impressão. No Brasil, as leis estão sendo mudadas por questões de casuísmo, de oportunismo. E a lei tem que ser modificada quando há uma mudança de comportamento na sociedade, porque a dinâmica social exige uma nova lei. Agora, e não por interesses oportunistas e casuísticos. No caso da delação, pode haver um aprimoramento, não é? Inclusive, porque para definir quem que aceitaria a delação, se é o Ministério Público, se seria a Polícia Federal, o encaminhamento, todo como trabalharem entrosados, né? Como trabalharem, porque a Constituição prevê a titularidade da ação penal pública para o Ministério Público. Já se entendeu que o Ministério Público tem poder de investigação. Eu penso que se pode discutir como trabalhar esse entrosamento entre polícia e Ministério Público. Discussão, aprimoramento, evolução, sempre é possível, mas com audiências públicas, com debate, ouvindo a academia, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a magistratura, ouvindo os advogados, defensores públicos, amadurecendo o debate, não com urgência de votação. Isto não é aprimorar, isso é de boiada. E de boiada não se melhora lei nenhuma. Inclusive a gente está vendo vários casos de tramitação de projetos com regime de urgência e casos muito sérios que mereciam uma discussão muito aprofundada, né? Por isso, Denise, que existem as comissões. Comissões, elas foram concebidas para nós amadurecermos os projetos, chamarmos os especialistas, ouvirmos a sociedade civil, termos um aprofundamento, um amadurecimento das discussões, porque essa é a verdadeira e profunda expressão da democracia participativa. Poder exercido pelo povo, para o povo, em nome do povo, para que nós tenhamos leis que sejam aprovadas para resolver problemas do povo e não leis aprovadas para resolver interesses daqueles que detêm o poder. Isso é nefasto. Agora, para encerrarmos rapidamente, a própria Justiça cria uma certa insegurança em relação, inclusive, ao uso desses instrumentos. A gente teve uma revisão quase que total da Lava Jato, inclusive acordos de leniência que foram feitos com a base também em delações. Então, uma revisão geral de processos que traz uma insegurança e deixa a população com aquela incerteza de quem tem razão nas diversas discussões, não apenas nessa. A insegurança jurídica é muito amargurante. Né? E é algo que tem marcado o que vem ocorrendo na distribuição da justiça, né? Inclusive no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal.
No último ano, 83% das decisões emanadas do Supremo foram monocráticas. Isso não é saudável. O próprio Supremo tem que fazer meia-culpa e tem que reformular os seus procedimentos. Nós precisamos de uma justiça que seja distribuída de maneira previsível, de maneira diferente, para que se resgate a credibilidade do sistema de justiça. Se há uma coisa relevante em relação ao sistema de justiça, é a segurança jurídica e a previsibilidade. Sem esta previsibilidade, sem essa segurança, não se acredita no sistema de justiça. Eu agradeço muito a participação, a presença de Roberto Liviano, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Uma boa noite. Sempre uma alegria, uma honra. Me sigam, Roberto Liviano Oficial, lá no Instagram. Forte abraço. Com vocês.